Então, se você é como eu, você está sentado aí agora e se sente muito incomodado porque não está conseguindo reduzir o seu propósito a uma frase para poder pregar na tela do computador, fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Eu também não consigo, eu também não dou conta disso, e é essa uma das razões pelas quais eu escrevi o livro Propósito, exatamente para contestar esse tipo de prática e para dizer que isso não é possível. É claro que depois que você visualiza seu propósito, depois que o seu propósito fica claro, não só na sua mente, no seu coração, mas na sua vida prática, no seu cotidiano, quando tudo isso acontece, você pode até conseguir resumir isso numa frase, mas vai por mim. Só você vai conseguir entender essa frase. Você vai escrever uma frase, as outras pessoas vão ler e aquilo não vai ter o mesmo significado para elas. Aquilo não vai ter o mesmo alcance que tem para você. Porque você vai ter uma leitura muito mais densa dessa frase do que qualquer pessoa que estiver lendo. Não é? Então você pode até escrever essa frase, mas ela é mais um lembrete. Ela é mais uma seta que aponta para algum lugar, que aponta para um conjunto de reflexões, para um conjunto de experiências, para um conjunto de emoções e de sentimentos e um conjunto de ideias que circulam em torno do seu propósito. Então, fique tranquilo. Pensando nisso, então, eu iniciei a escrever o livro, sobre propósito. Então, fui percebendo essas coisas da frase, fui percebendo essa superficialidade, tal. Mas algo começou a me instigar. Será que teria alguma forma de facilitar? Será que teriam assim, algum padrão, alguns elementos básicos que nos ajudassem a encontrar o propósito? Eu não estou dizendo elementos que esgotem o propósito. Eu não tive a menor pretensão de escrever isso no meu livro. Então, se você vai adquirir meu livro, se você for ler o meu livro, achando que eu ali esgotei todo o assunto do propósito, ou que tudo que está ali resolve a questão do propósito, você vai se decepcionar. Na verdade, não foi essa a minha intenção, esgotar o tema. Minha intenção foi encontrar alguns elementos básicos, alguns elementos estruturais. Por exemplo, essa cadeira. Ela é cheia de detalhes. Você pega uma cadeira, todas elas são diferentes. Existem milhões de tipos de cadeiras, mas uma coisa é certa. Na maioria esmagadora dos casos, elas têm 4 pés. Por quê? Porque isso confere um equilíbrio, isso dá uma base. E foi isso que guiou o meu pensamento. Eu fiquei imaginando assim, quais seriam esses 4 pés da cadeira, onde se equilibraria a ideia de propósito, o nosso propósito individual, aquele propósito que diz respeito à minha identidade, à minha constituição psíquica, o meu grau de evolução. Então pensei nesses 4 pés e foi isso que eu expliquei nos vídeos de propósito que estão aí no canal. Volta lá, dá uma pausa aí, volta lá, assiste, vetor norte, vetor sul, vetor leste, vetor oeste, dá uma revisada nisso, depois você continua aqui acompanhando esse vídeo. Volta lá porque lá eu vou falar desses 4 pés, desses 4 alicerces para o propósito. São atitudes que você deve ter quando estiver pensando sobre cada um desses pés da cadeira, cada um desses 4 pés, ou cada um desses 4 vetores do propósito.